a gente podia falar também, pra gente encerrar aqui, sobre as Torres Gêmeas, que vocês tocaram no início do... Sim, pode acontecer algo parecido aí, né? Isso. Esse cisne negro. No andar 90, lá claramente tinha uma equipe que tava colocando explosivos. A visão de João no Apocalipse 9, do 3 ao 10. Esses gafanhotos eram diferentes dos comuns, pois tinham características simbólicas e aterrorizantes, como caudas com ferrões, semelhantes aos escorpiões e rostos de humanos. Eles representavam uma praga enviada como juízo divino. Esse daqui, eles dizem, né, que a visão de João estava vendo uma coisa que naquela época ele não sabia o que era. É como se fosse e ele estava tentando ser ali. Qual que é a sua visão, Daniel? E depois o Roxo também então, pode... você pode dizer que ele viu helicópteros, porque eles falavam que as asas desses gafanhotos pareciam barulho, as asas faziam barulho tipo de gafanhotos. Cara, acho que ele viu um helicóptero. Mas na verdade, se eu não estou enganado, cai um cometa chamado Absinto, ele perfura o poço do abismo, e aí o Abaddon, que é o príncipe do abismo, é liberto e com ele saem esses gafanhotos do poço do inferno. Sim. Eu acho que são seres diabólicos mesmo, satânicos, né? Que estavam presos ali em cadeias espirituais que serão libertos no final dos tempos. E diz que no século XVIII, Cristo permitiu mesmo, né? A liberação desses... Sim, faz parte, né, do plano de Deus para a redenção da humanidade. E eu acho que ainda hoje, né, se você estuda os grupos fechados, você vai ver que ainda estão fazendo rituais para liberar certas entidades. Nossa, então até esses artistas utilizam muito, Daniel. Porque eu tava vendo até um show aqui em São Paulo. Esses shows não são shows, são rituais. Né? Então, esse cara aí, você viu esse cara falando? Eu não sei qual que é a banda, se eu soubesse eu falaria aqui. Ele pega e fala assim, Roxo, vocês me permitem... É o The Week. É o The Week? The Weeknd. The Aí o Weeknd. pessoal pegou, permite, não sei o quê. Aí faz lá o cruz, o ritual. A galera dá permissão. Sim. Agora, a maior burrice que existe é o cara que entra numa sociedade discreta secreta dessa daí, sabendo que é tudo secreto, e o cara dá permissão no primeiro encontro. Ele precisa... Pô, no primeiro encontro ele dá permissão. Quase nega Jesus, né? Exato, é no primeiro. E aí o que acontece? O cara só descobre o que é mesmo no 33º grau. Quando chega no 33º, fala, então esse aqui é o cara que manda na gente aqui e coloca lá a imagem, tudo do maligno, e o cara já tá comprometido, ele já tá não sei quantos anos já lá trabalhando pro cara, não tem que né? voltar. Tem vídeos de um cara chamado Zack Black, acho que é isso, que é um cara católico que foi satanista há muitos anos, fez muitos pactos, muitos acordos, e o cara com a medalha milagrosa, ele conseguiu mudar. Cara, são testemunhos de arrepiar. O cara é extraordinário, assim. E ele conta certinho como é. Ele tinha 6, 7 anos de idade, ele tinha pensamentos ruins, assim. Caramba. E aí ele começou cedo. Achou um dinheiro, entendeu? E ele achava um dinheiro sempre. E aí com 9, 10 anos, uma turma que morava numa casa foi lá e falou, o esquema é esse aqui. Vamos lá na casa e tal. E aí falaram pra ele o que era. E tinha essa coisa de criança com adulto. O dinheiro era o pessoal que colocava, era os demônios que... Era o demônio. Demônio providenciava o dinheiro. Pra ele ir vendendo. Então, geralmente assim, é assim, né? A ganância, né? O poder, né? E esses artistas... Por exemplo, eu amava rock. Amava, né? Fui roqueiro, heavy metal, não gosta mais não? Metalista e tal. Eu ainda gosto Toma muito... cuidado, né? Com a... mas por exemplo, Rolling Stones. Pacto explícito. Cara, até a música do cara fazendo pacto. Sympathy for the Outra Devil. coisa... Pedro é o quê? Pedro é o rochedo, ele é a rocha, ele é a rocha angular. Sim. É o inverso da pedra que rola. Entendi. O rock and roll, a pedra que rola, é essa coisa fácil que tu quer. Essa é a enrolação. Exatamente. Então, like a Rolling Stones, quando você não tem mais nada, você não tem mais nada a perder e tal. Então, isso é o Alex the Crowley. Sim. Isso é a turma chegando lá e falando, faz o que tu queres. Então, assim, o rock pesado e tal, ele não tem como você... dissociar. Tem uma postura meio rebelde e tal, né? O ritmo, os sons e tal. Então, assim, é totalmente do... Por exemplo, eu sei de cor toda a obra do Led Zeppelin. Mas, cara, eu peguei outro dia minha camiseta do Led Zeppelin, que era o anjo caído, e eu falei, não dá, não posso nem dar pra uma pessoa, tem que jogar isso fora. Amaldiçoar o cara, né?
Então não, assim... porque ali o Jimmy Page manjava muito de ocultismo. Ele morou no Crowleyano. castelo do cara do Crowley. E que era na beira do Lago Ness, onde aparecia o monstro do Lago Ness. E é o Anjo Caído mesmo, que é o personagem lá. Não, então, e várias assim, tragédias, né? O filho do Robert Plant morreu. Até hoje ele culpa o Jimmy Page. Ele fala, pô, você ficou fazendo essas bruxarias, o negócio pegou no meu filho. O Robert Plant, ele tentou se livrar dessas coisas, né? E o Bonham, né, morreu de overdose, então... É o baterista. Então, assim... o rock, ele é anticristo, né? Tem aquele negócio do Robert Johnson, né? Da encruzilhada. Que ele fez ele foi criado, né? Primeiro com o jazz e é o Robert Johnson, que era um cara lá, né? Nos estados lá, Missouri, aqueles estados. E foi um cara que as músicas dele são músicas do pacto mesmo, né? E tem o filme da encruzilhada, né? Sim. E ele que criou essa música. I'm a Rolling Stone, né? Então essa vem coisa dali, né? dele, né? Dali. E essa coisa de você chorar. E ele é o inverso, ele é o combate ao gospel. Porque esses negros lá do sul, da Louisiana e tal, que plantava e trabalhava nas colheitas de algodão, eles cantavam louvando a Deus. E esses caras começaram a fazer essas músicas, que era uma música... Contra, né? Que era uma música da tristeza, de beber, de fazer coisa blues, errada. Né, tá. E isso copta o jovem, né? O próprio Platão dizia que a música ritmada com percussão, bateria e tal, ela só serve para batalha, para guerra ou para coisas sexuais, acasalamento e tal, e que a sociedade ela se decai quando você muda os ritmos da música. Sim, total. Então é o funk aí. É por isso que Você viu que as criancinhas de 8, 9 anos nas favelas, nas escolas do Rio e tal, eles choram cantando funk proibidão? Não, e eles ficam até sensualizando, né? Então por isso que a batida do funk, ela sensualiza, faz a pessoa querer dançar rebolando e tal, essas coisas. Que ela é uma repetição do ato fálico sexual, né? Então, assim, e as crianças, todo o imaginário delas hoje é isso. A doutrinação. Vou te derrubar, vai descer até embaixo, vai... né, vou te arrebentar, essas histórias de funk aí. É a Anitta, não é? É a Anitta, então, esse é o imaginário da galera. Olha o tamanho da peça. Da mesma maneira que nós crescemos com, né, o último virgem lá. O último americano virgem. Pô. E a gente... Porques, né? E a gente tinha a banheira do Gugu. Eu fui sozinho numa locadora com 8 anos de idade e peguei um filme pornô com 8 anos. Sim. Entendeu? Então, naquela época ainda era a parte pornô era meio escondida, né? Hoje tá no celular, né? Hoje tá aí, o cara o cara ia escondidinho na parte pornô, pegava, ninguém viu, os vizinhos não viram. Isso esperava não ter ninguém na locadora. Isso detona com o seu imaginário. Detona, arrebenta, porque você não consegue ter outras imagens na sua cabeça. Sim. É tudo, se faz piada de duplo sentido. E atua no tudo... cérebro na mesma área que a droga, né? Então o cara fica viciado naquilo também, né? Caramba, o mundo jaz do maligno, né? A gente tem que orar, vigiar. Mas em breve o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés. Amém. Romanos 16, 19. Como que a gente pode... Outra coisa com relação a João, a gente tava falando de João. Pode falar hoje. Cara, eu não consigo não olhar o dragão e não ver a China. Pô, não tem... tá na cara, né? Tem muito, assim, essa coisa de ser a China, né? Assim, né? Tá explícito. Porque lá eles... realmente estão montando uma coisa terrível, né? A população Só fazendo lá, Roxo, conta pra gente. A população até, eles, né, fazem com que tire a religiosidade, coloca o governo no lugar, e é isso, é o crédito social. Sim. E o conflito do futuro, eu todo dia assisto e gasto muito tempo vendo o conflito da Ucrânia com a Rússia, para saber o que está acontecendo, porque ali é um test drive, né? E assim... O conflito do futuro, ele é drone, robô. É isso aí. Entendeu? Isso aí. E gente, e carro de golfe, não é mais tanque, não é helicóptero, não, avião é drone. Então, aeronaves assim, não tripuladas. A China é o gafanhoto da China. Sim. Imagina, a China hoje, ela consegue fazer shows absurdo, do céu com drones de uma maneira incrível. Então, por exemplo, como é que nós vamos, eu já falei muito disso, como é que nós vamos conseguir construir o nosso... o nosso exército, né? Para
restaurar o reino de Cristo. Nós vamos ter que criar competições de drones. As crianças, os meninos, eles vão Sim. ter que fazer corrida de drone. Não, a habilidade Entendeu? de pilotar drone é uma das de habilidades mais drone. importantes pro mundo que tá Então, vindo. nós vamos precisar começar a incentivar. Por exemplo, eu com 15 anos de idade fui campeão brasileiro de paintball. Uhum. Hoje eu entro num campo de paintball pra jogar, eu pego 5, 6 moleques e faço 5, 6 moleques se entregar. Entendi. Entendeu? Hoje, as crianças nem ganham mais arminha. Eu ganhava, lembra? Lógico, De espoleta. Arminha de bolinha. De espoleta, de beretazinha, bolinha. bereta de Hoje em pressão. dia, nós vamos ter que criar essa cultura toda de novo. O meu filho, eu falo, Valentim, vai lá dar um soco no... na árvore. Não, naquele, no saco lá. Saco de pancada? Ele, não, papai, não vou dar soco não, papai. Então vai ter que ensinar. Não, lá em casa eu já comprei as Nerf circuito. logo cedinho, né? Falar, ó, aqui que bota o pente, as balas são assim, tu engatilha. Faz assim, faz assim. Começa com a Nerf, né? Pô? Eu tenho alguma pergunta aqui hoje? Tem aqui, o pessoal tá falando que a vibração musical que muda muito, né? O mundo espiritual mexe muito assim, né? Você tem as ondas cerebrais, você tem o estado alfa, estado beta. Tem certas vibrações de tristeza, depressão, inveja, orgulho, que aí o demônio consegue sintonizar e assumir o controle. E eles utilizam também esculturas ocultas, sei lá, você pega a nota de... Estruturas geográficas? Geométricas, Perdão. exemplo, você pega lá... Sagrada. Você pega em Washington, pega nas pirâmides, pega na nota de $1. Sim. Ali tá cheio de ocultismo também. Tá. Do A simbologia ocultista. Aquele triângulo inimigo, com o olho, ele é uma simbologia de Deus, inclusive no catolicismo, na enxância, tem. Mas eles detupam tudo. Eles querem copiar. Eles cooptaram. Então a missa ou mesmo uma cerimônia, né, evangélica, cristã, eles tudo fazem invertido. A missa negra que é o contrário. De Cristo é 3 da tarde, o horário do inimigo é 3 da manhã, tudo é invertido. A cruz de cabeça para baixo. Tem o Papa Negro, né, então... A cruz de cabeça para baixo, até a Anitta tá fazendo agora vários... Ela Tá fez tendo agora isso? um clipe com cruz para baixo, É vela mesmo? na cruz, Caramba, e ela sensualizando lá. Ao mesmo tempo que isso é muito apelativo, todo mundo quer ver, né? Isso, ao mesmo Atrai a tempo, curiosidade. ela nem sabe, mas ela tá trabalhando pro inimigo, né? Não, quem disse que ela não sabe, hein? Tem que perguntar tem pra muitos ela. que sabem e muitos que não sabem, né? Na verdade tem isso. Tem gente que trabalha mas sem em algum saber. momento, quando chegar no terceiro grau lá, o cara fala, ó, você vai assinar, é isso que você tá fazendo e tal. Agora já E A mesmo gente essa vai te coisa do dar P. Diddy. $50 milhões, mas E tu vai ter mesma que coisa botar... do P. Diddy. É, Mesma isso coisa. Aí, isso aí. E os caras fazem um negócio que meio que nasceu lá. Nasceu não, foi revivido lá na KGB, que é o compromate. Isso. Compromate. Documento comprometedor. Mas eles já tinham isso desde a época romana. Sim. Que é colocar vários testemunhas e falso testemunho. faz você fazer uma coisa muito comprometedora, e aí tem as testemunhas, e aí o cara tem você na mão. O que é o compromate hoje? É um filme de você fazendo uma coisa muito terrível. Então, por exemplo... Câmera escondida, né? Tem caras do STF que tem filmes deles. Inclusive um deles em Cuba. Cuba. Com mulatos, com homens, né? E é um desses caras lá. E o Jeffrey Epstein era a mesma muito. história. Na ilha. E o Didi também. A mãe do Didi que ensinou ele a fazer isso. A mãe do Didi. E também o primeiro empresário dele também, que era ligado a isso. Clive Davis. Clive Davis. Então era o que ele faz? ao serviço de inteligência. Ó, você vai ficar famoso. Legal, vou ficar famoso. Então você vai na minha festa, beleza. Aí ele enche a sua cara, dá o drink, você fica doidão. Aí ele põe você fazendo uma baita de uma sacanagem, uma orgia lá, coisa proibida e tal, e grava tudo. E fala, foi legal ontem, né? Ontem que eu fiz ontem. Né? Não, como se fosse no Boa Noite Cinderela. Né? Aí. Então, aí dali pra frente, diz que o Putin tem muitos compromatos. Tem, né? pô, eles são mestres. Disseram até que ele tinha do Trump. Eu não sei se existe compromate do Trump, mas é possível, né? Sim. Porque o Trump ficou esperto em algum momento, né? Foi. Mas ele teve convivência com o Jeffrey na Epstein. juventude, né? E uma das vantagens do Trump é que ele não bebe. Isso então ele não perde o controle, ele não fica loucão, ele quer ter o controle. Isso. Né? Então... A gente podia falar também, pra gente encerrar aqui, sobre as Torres Gêmeas, que vocês tocaram no início do... Sim. Que pode acontecer algo parecido aí, né? Esse cisne negro. No andar 90, lá claramente tinha uma equipe que tava colocando explosivos.
Aonde? tava lá nas torres, estava colocando. Eles entraram para fazer manutenção do ar-condicionado. Tem tal, vídeo mas, disso né, tudo. E também, né, essas sociedades também, né, secretas e tal, mandaram mensagens para muita gente para não ir trabalhar. Não ir trabalhar. Chegou no antes, aplicativo até pra galera. Chegou no aplicativo para não ir falou, não vai trabalhar. hoje. E Não sei se o Howard Lutnick recebeu, né? Você falou que ia contar a história dele, né? Era essa do... vou contar. Teve o proprietário, ele fez seguro duplo. Sim. E ele ganhou. Ele ganhou uma E ele fez né? semanas antes. Foi o maior pagamento de seguro da história, né? bilhões e 4 bilhões. bilhão. Lá em 2001, né? Imagina hoje quanto muita grana. Vale. E o prédio 7 caiu sozinho, né? A torre 7. Essa torre não foi atingida nem nada, né? Do nada ela fez um barulho. O Cantor Fitzgerald Sim. era um escritório de corretagem que a gente atendia, porque fazia arbitragem. Eu trabalhava no Bradesco. Entendi. Então eu atendia os gringos lá e a gente fazia arbitragem, comprava lá e vendia aqui o ADR. Entendi. Era uma arbitragem, a gente atendia os gringos lá. Sim. E aí, nesse dia, eles tinham 2 escritórios, um em cada torre. Sim. E o backup de um era no Tomaram outro. o prejuízo dos dois. E aí os dois... vieram abaixo. Isso. E aí todo mundo morreu, menos 700 pessoas. Menos um dos sócios. 2 irmãos, eram 2 irmãos. E um deles foi o outro não. E essa história é uma história bem bizarra. Isso já tinha acontecido não sei quantos anos antes, também, que tinha acabado o Cantor Fitzgerald e nasceu de novo. A empresa é antifrágil, né? Mas também tem essa coisa de ser meio também a informação maligna, privilegiada, né? Então tem essa história. Então, assim, muita gente sabia. Também tem gente que diz que o que caiu no Pentágono não foi um avião, foi um míssil, né, provavelmente. Então teve a ver um sumiu que ninguém sabe onde caiu. Uma outra coisa é que claramente eles cortaram a solda e os cabos de ferro de partes das estruturas do World Trade Center. Então tinha aqueles cabos das estruturas embaixo. Estavam sabotados, né? Elas estavam cortadas ali para facilitar a queda. E então é uma coisa que é bem possível mal mesmo contada, que... mal contada. Porque assim, E muita gente deve ter ganhado dinheiro na bolsa também, porque se você fizeram sabe isso, ali, né? O mercado ele reage de uma maneira muito, muito turbulenta, né? Porque na verdade, né, qual que é, para quem tá, às vezes a pessoa tá meio perdida aqui, qual que foi o que tá acontecendo lá nas Torres Gêmeas? Eles falam que não foi o avião que fez o prédio cair, né? Foi uma implosão controlada. Uma implosão, porque tem muita gente que analisa o... Você vê as janelas explodindo, pum, 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 e o barulho. As primeiras entrevistas que sumiram, nunca mais, os caras falam, não, a gente ouviu pum, pum, pum. Sim, tem um monte de entrevista no comecinho. Aí o cara, foi uma explosão, foi explosão. Aí depois sumiram esses vídeos. E esse prédio de 7 andares também. A Torre 7 caiu sem ser atingida por nada. Essa não foi atingida por nada não, e caiu? Era um prédio E um dos caras que tava no avião, que pilotou lá do Afeganistão e tal, sim, ele recebeu bolsa do USAID. E ele foi treinado. Desse USAID. Foi treinado pela FBI, base americana. O Ted Gunderson, que era um agente do FBI, que desvendou isso tudo aí. Então, assim, outra coisa, KGB e CIA, os caras têm telefone, um fala com o outro direto. Compartilha ali, né? Porque é a burocracia. Tem um livro genial de um cara chamado Chesterton, que é um cara que ajuda muita gente a voltar pro tradicionalismo, pro senso comum e tal. Sim. Que chama O Homem que Não Era Quinta-feira. Que é o quê? É um livro de humor que trata de uma reunião de uma sociedade secreta dessa. É uma reunião. E aí cada um tem um codinome. Um é o segunda-feira, o outro é o terça-feira e tal. E esse cara que é o personagem principal, que é o nosso personagem, o nosso herói, ele chega lá e ele é o tal do quinta-feira, ou ele é o sexta-feira, uma coisa assim. E aí uma sociedade secreta é muito engraçado, porque no final você descobre que todo mundo lá era espião e todo mundo tava enganando o outro. E é meio que isso, porque assim, eu fiz escola superior de guerra, eu fiz curso de inteligência e contra-inteligência. E você percebe que a KGB e a CIA, um precisa do outro para existir. É lógico, justifica o outro. É uma justificativa. E eles têm esses telefones secretos. Sim, back e channel. eles falam entre si, e eles fizeram amizade. Então, a gente vê lá no Em Busca da Verdade com o professor Guilherme, que você gosta também, do Guilherme Freire,
Eu sou classe Zoom lá, tenho muito orgulho de ser formado pelo professor Guilherme. E a gente vê lá que os Estados Unidos ele era comunista nos anos 1900. Ele já era progressista. Sim. E que o mesmo prédio que tinha o Fed, tinha a Associação dos Bancos e tinha também a Embaixada da União Soviética. Sim. Lá dos... Sindicato sempre foi forte. Quem bancou a Revolução Russa foi Estados Wall Unidos, Street. E eu falei lá pro comunista, lá pro Gustavo Machado, e ele ficou maluco. Tá no livro Política, Ideologia e Conspirações, de Gary Allen, explica isso tudo. Sim. E tem um cara chamado Sultan também. O capítulo Comunismo é coisa de bilionário. O Sultan, tem um cara chamado Sultan que fez vários livros sobre isso. Anthony Sutton. E quando os caras... Aí eu falei pros alunos do Machado, eu falo, me chama no direct que eu vou te mandar uns livros. Aí eu mando a fonte para os caras. Isso. Eu não publico isso. Porque senão vai falar, é fake news. É, lógico. Entendeu? Não, eu mando para os caras que bibliografia. Quer descobrir a verdade sobre o comunismo? Você que é comunista e tal, me chama que eu vou mandar uns links aí de umas fontes. Ou chama o professor Daniel, ou segue ele lá que a gente vai mostrar. É tudo a mesma coisa. Porque esquerda e direita é tudo a mesma coisa. Eles combinaram na Revolução Francesa. Sim. A Revolução Francesa, ali que era o regime antigo, que era a tradição, que era o reinado. Que teve a cristandade. Depois daquilo ali, é tudo revolucionário. A mentalidade revolucionária. Aí Marx se inspira na Revolução Burguesa Francesa para fazer a Revolução do Proletariado. Pô. Exatamente. Tá tudo ali no Manifesto do Partido Comunista. E se você for olhar, o Marx também, ele só viveu na bota do amigo dele lá também, né? Nunca trabalhou. E ele era de uma sociedade secreta. E ele gostava de código, né? Ele reclama do capitalismo, mas gostava de beber umas coisinhas, né? Gostava de beber umas coisinhas, charutinho, É que nem o Lula aqui. O comunista, ele gosta de luxo. Porque o filósofo deles é o filósofo do Jardim das Delícias, né? Que é o... como é que é o nome dele? Esqueci, mas é um filósofo que já é do inimigo, já desde a época lá de Platão, né? Eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é isso. Então, eles são mesmo do inimigo, né? Eles são, por exemplo, o mentor do Obama é o Saul Alinsky. Saul Alinsky. O livro do Saul Alinsky é em homenagem a Lúcifer, o primeiro revolucionário. O Marx escreveu uma peça de teatro chamada O Lenin, que é um pacto com o diabo. Pô. Sim, o Marx totalmente era. Então, assim, quem quiser acha a verdade. Vai atrás, é só puxar o fio. O que atrapalha é a preguiça, né? O cara não quer pesquisar, né? É isso aí. Não pode ser preguiçoso. Exatamente. Acho que a gente falou quase tudo, né? Tem alguma coisa que a gente não falou? Conversa aí. Eu acho que essa coisa da cultura da direita tá renascendo, né? Então você vê o Wallenberg, você vê vai sair o Ressurreição de Cristo, né? Como é que é o Mel Gibson. Do Mel Gibson. O 2, né? Então tem um monte de artistas, atores cristãos. Tem uma resistência aí. Então, o próprio Jordan Peterson hoje tá marcando presença. Eu acredito muito também nessa restauração, nesse renascimento aí do cristianismo, né? Amém. Tem uma pergunta só, que você postou lá do Joe Rogan, ele fez uma revelação fantástica, Daniel? Você postou o Joe Rogan? Qual foi essa revelação? Foi a live que eu fiz ontem? Isso mesmo. Então, não deu tempo de ver, meu. Foi a entrevista que ele fez com o Mike Benz. Mike Benz é um cara que trabalhava no serviço lá do Departamento de Estado americano, e ele revelou toda essa corrupção aí do USAID, tudo isso que está por trás. E ele deu uma aula incrível, porque ele mostrou que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a ONU, para não ter outra guerra, ela estabeleceu um critério que os países não podiam mais conquistar território por força bélica. Então eles passaram a usar o quê? A propaganda. E a maneira de manipular o destino das nações, colocar sempre um amigo dos Estados Unidos em vez de um amigo da Rússia, era usando e incentivando a parte da educação, da mídia. Aí entra o projeto, a operação Mockingbird, que foi quando eles davam dinheiro para os jornalistas para falar o que eles queriam. É claro que a Rússia estava fazendo a mesma coisa. Né? É porque os professores marxistas não têm interesse de mostrar o que a Rússia fazia. Então se populariza o que os Estados Unidos faziam. Né? Tem muito cara grande que
que tá no bolso da Rússia, né? Sim. Do Aí, FSB. quando não tá porque recebe dinheiro, tá pelo compromate. Compromate, né? uma coisa leva a outra no final, né? Faz parte. Né? Porque no Quem final, briga às com o vezes, fogo faz pipi na cama, né? às vezes ele começa recebendo uma grana e depois vai numa festa lá Não, e aí ele fala, não quero mais, eu quero, mas e o documento aqui? Ele fala, É. então vou ter que continuar. você é obrigado a continuar, né? É por conta disso que o George Soros patrocina, né? A entidade dele patrocina vários órgãos Faz parte desse plano. que você vê, ele é pequenininho o órgão, assim, tipo aqui. O Jorge Soros, eu comparo ele ao Magneto. Isso. O Magneto é o personagem lá do... alemão, né? É. Original. Porque ele tava no gueto, Sim. ele apanhou, se ferrou lá no gueto, o Magneto, e o Soros tem uma história dessa que ele sofreu também um pouquinho lá no conflito, e depois ele se associou aos alemães, ele entregava os judeus, né? Dava uma caguetada. Ele entregava e ele ficava com o dinheiro dos caras e tal, e ele faz esse papel aí meio de bonzinho, e uma palavra-chave para ver se o cara é do mal é a tal da filantropia. Filantropia é a palavra-chave, por quê? Porque é pra esconder, pra esconder. é vã, porque não é pra Deus. Não é a caridade. A caridade é algo que você faz pra Deus. Por exemplo, poxa, por que você ajuda os outros? Por que você... Por Cristo. Por Cristo. Senão eu não ajudava ninguém. Sem esperar nada. Eu queria ter só dinheiro. Se fosse só por mim, eu queria que todo mundo se ferrasse. Eu faço pela caridade, porque é por Cristo que ele mandou eu fazer. A filantropia não é isso, você faz pela vanglória. Você já ouviu o termo filantropata, que é o psicopata que faz filantropia para esconder os seus crimes? Exatamente. Seus filantropatas. E para ter um prédio no nome dele, então tudo é pelo ego, né? É tudo pelo ego. Então, tome cuidado. E eu acho que um dos piores caras que existe é o Bill Gates. Sim, com certeza. Ele é o pior mesmo de é um todos? dos piores. Pô, esse aí não é sei se bravo. de todos, mas ele é terrível. E ele tá comprando algumas coisas. Tem um cara que é terrível também, é o cara, é o Tom Hanks. Também, tem muita terrível. capivara escondida no armário. Capivara ali, né? terrível. E aquele filme lá do contador de história, ele é, né, como é que Forrest chama? Gump? Forrest Gump. Forrest Ele é Gump. todo cifrado. Ele tá cheio tem de simbologia altas pra caramba. simbologias do mal mesmo. Caramba. Vários recadinhos, né? E parece que é um filme legal, né? Quando a você vai vendo. princípio, Não, é pô, lindo, é super legal. bonito e tal, mas... terrível. Então tomem cuidado com Forrest Gump. Galera tá acompanhando a gente aqui. Lady Gaga, Madonna. Ixi, Madonna então. Madonna é a chefe de todas as cantoras lá. Ela é a A chefona. líder. Né? Ela é a mentora, Sumo sacerdotil. E tem videoclipe dela tomando sangue, né? Tem. Assim. Ela começou, né, com popularizar isso, né? As meninas têm que bater continência pra ela lá. Sim. Caramba, sério? E existe esse negócio de adenocrono mesmo? Sempre existiu, né? Vampiro, né? Os caras gostam de beber sangue, né? Aí eles pegam e tiram quando a criança tá assustada. O Moloch fazia essas coisas já era uma coisa padrão, antes de Cristo vir, já tinha. Né? É muito antigo. Os tempos antigos. E hoje, né, essas ofertas, né, mais que talvez não use essas ofertas, elas acontecem em escala industrial, né? Sim. E esse cara que se chama Black, que é esse antigo satanista que virou católico, depois vocês veem o vídeo dele, eu vou pegar os vídeos, ele fala que na hora que tá acontecendo a maldade lá. Estão fazendo o aborto, na hora que tá acontecendo a cirurgia lá do aborto, ao mesmo tempo, eles fazem uma cerimônia lá no lugar, rola um ritual. Sério? As clínicas já têm. Dá pra moral pro Moloch. Já oferece que é como pro se inimigo. fosse um oferecimento pra Satanás. Como se fosse. Caraca. Então, assim, não sei se são todos, mas uma menina de 18 anos em algum lugar aí da Europa, dos Estados Unidos, está fazendo isso minha escolha, meu corpo é meu não sei o quê, mas no final ela tá fazendo uma cerimônia pro inimigo. E mal sabe ela, tem uma alma lá, né, esperando ela lá no